De quem é a voz que você tem ouvido? Quando eu falo a palavra ficção, o que você imagina? O que vem à tua mente? Eu creio que a motivação é única, né? Ficção, a gente já pensa o quê? Logo em... Quem fala aí? Em filme, né? É o único lugar que a gente vê ficção. E o que é ficção? Ficção é algo imaginário, é algo que talvez possa acontecer, mas que ainda não ocorreu. É uma limitação entre a representação e a realidade. Então o cinema faz muito isso. A ilusão de movimentos, o que amplia a sensação de realismo, né? Então, da imagem reproduzida, e isso nos leva a pensar e a viajar e gastar um tempo pensando no que poderia acontecer lá na frente. E eu me lembro alguns desenhos animados que nós tínhamos na nossa época, muito tempo atrás, que era futurístico, né? Então lá tinha os Jacksons. Quem conheceu os Jacksons? Deixa eu ver se eu estou muito atrasado. Opa, já fiquei sossegado agora. Ele vinha numa nave espacial ali, do tamanho dele, do tamanhozinho dele, exatamente, só cabia ele dentro. Aí ele pousava, aquilo lá se transformava numa malinha, ele pegava a malinha e entrava para dentro. Coisas desse tipo e muitas outras coisas parecidas. Isso é ficção, naquela época. Muitas coisas daquela época, daquele desenho, hoje já não é mais ficção, é realidade. Outro dia eu vi a reportagem de um drone, o cara testando o drone, voando sozinho dentro do drone. Eu logo pensei nos Jacksons. Falei, puxa vida, olha lá a coisa acontecendo. Então a ficção, na verdade, lá na frente ela pode se tornar realidade, mas no momento ela passa a ser algo imaginário. E a outra palavra que eu gostaria de falar é a realidade em si. Criamos ilusões de realidades, pessoas existentes para contar histórias que nunca aconteceram, né? Mas elas contam de uma maneira que elas parecem reais. Então, materializar visivelmente as ideias que temos na cabeça. O homem é o único ser vivo que cria uma aparência de realidade para enganar a si próprio e a seus similares. Mas o homem também é um ser que sonha. E o sonho não é realidade. De certa forma, ele é uma ficção, porque quando nós estamos sonhando, nós estamos acreditando que aquilo está acontecendo conosco. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim, mas, por exemplo, você está sonhando um sonho tão ruim, que quando você acorda, você fala, graças a Deus que era um sonho. Meu Deus, se isso fosse realidade, eu estava perdido. Agora, o mais interessante é que tanto a ficção quanto o sonho, ela passa, e aí a gente acaba retornando à nossa mente, vivendo a nossa realidade. Então o que eu posso dizer de ficção? Ficção é um sonho que se sonha acordado. Diz assim, todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Amém? Mas pensa comigo aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, se não é uma ficção, se não é um sonho. Quando ele diz assim, olho nenhum viu, coisas que nós jamais pudéssemos ver, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, com toda a capacidade que nós temos de imaginar, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para nós. Diga glória a Deus. É isso que Deus tem para nós. A nossa mente não é capaz de imaginar os planos que Deus tem para cada um de nós. E é muito comum, às vezes, o inimigo tentar tirar isso de nós. Ele vem com pensamentos, às vezes, principalmente quando vamos dormir, ou quando estamos sossegados, quando estamos sozinhos. Ele vem com pensamentos de derrota. Você não vale nada, tudo que você faz não prosperou. Seus amigos estão aí, bombando, e você está aí, isso é nada. E o inimigo começa a trabalhar isso na nossa mente. Mas o apóstolo Paulo nos garante que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Amém, queridos? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo
as mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito no homem que nele há? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. A palavra nos diz assim em outro texto, que os nossos planos não são os planos de Deus. A nossa capacidade de pensar nem se compara àquilo que Deus imaginou, que nem diz esse texto para nós. Então, amados, o que acontece conosco quando de repente nós temos uma mente que está nos oprimindo, uma mente que está colocando nós sempre em derrota? Por que será que isto acontece, sendo que a palavra de Deus, esta que é a nossa única ordem de fé, aquilo que nós acreditamos, está dizendo que não é. Deus não tem para nós planos de derrota. Deus tem para nós planos de vitória. Para cada um de nós, independente de quem você seja, independente do estudo que você tenha, independente de qualquer coisa nesta vida, Deus tem um plano preparado para cada um de nós. Eu sei, amados, que muitas e até na maioria das vezes vem pensamentos de derrota, sonhos de derrotas na nossa vida, coisas que nos oprimem, coisas que nos deixam mal. Por isso, amado, que eu tenho que confiar nesta palavra, porque ela é a única que diz quem eu sou de verdade. É a única que me garante quem eu sou de verdade. Olha a continuação do texto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém, queridos? Nós somos espirituais, amados. Nós somos compostos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. O corpo, esse que a gente está. A alma é o centro das emoções. É aquela que sorri, aquela que fica alegre, aquela que fica triste, aquela que fica deprimida. Essa é a nossa alma, é o centro das nossas emoções. E o Espírito é aquele que se comunica com Deus. Quando Deus formou o homem, Ele soprou em suas narinas, nós se tornamos alma vivente e ganhamos o Espírito, onde nós temos a condição de estarmos diretamente ligados ao Pai. Que nós não somos um corpo que tem um Espírito, mas nós somos um Espírito que habita no corpo. Como que isso funciona? Vamos pensar num carro? O carro está lá, é o corpo. Se o motorista entra dentro, ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, não é? Nós somos como o corpo nosso, é como o carro. E quando esse Espírito está aqui com fôlego de vida, nós levamos esse corpo para lá e para cá, para lá e para cá. E esse corpo é tal como um carro. Se você está numa rodovia e tira a mão do volante, o que acontece? Ele vai embora, cai na senhadeira, some. Você tem que estar o tempo todo. Quando a gente vai fazer uma viagem muito longa, fica muitas horas no volante, isso é muito nítido para nós. A canseira vem, mas você sabe que você não pode piscar. Se você piscar, o carro ele vai cair, ele vai para outro lugar que não serve. Assim é o Espírito e o corpo. A palavra de Deus fala que o Espírito batalha contra o corpo. O corpo, ele quer levar-nos para os lugares que é a nossa destruição. Mas o Espírito, ele que dirige o corpo. Então é isso que acontece. Olha a continuação. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O corpo não discerne isso. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, amado. O salvo, aquele que aceitou Jesus, ele tem a mente de Cristo, ele pensa diferente. Ele não é mais entregue ao pecado, ele não é mais uma máquina de fazer pecado. Ele aceita Jesus e fala assim: eu me entrego, Jesus. É quando você está dirigindo, né, e tem 2 motoristas dentro do carro, e você está cansado de tentar manter aquele carro na pista, e você diz assim: olha, agora é a tua vez, agora você assume o volante, que eu vou só de passageiro. É isso que a gente faz com Jesus na nossa vida. A gente para de dirigir a nossa própria vida no nosso próprio entendimento, e a gente passa esse controle para o Espírito Santo de Deus e fala assim: agora você dirige minha vida. Amém, queridos? E o que acontece quando o Espírito de Deus entra em nossa vida e começa a dirigir a nossa vida? Em primeiro lugar, a palavra do Deus vivo se torna absoluta. Como que isso acontece? Nós não vamos ler a Bíblia mais pedacinhos. Eu vejo às vezes os irmãos mandando uns versículos para lá e para cá com desenho e tal. Amém, é bom. Mas não é só isso. Conhecer a palavra é você começar a ler a palavra inteira. Então, não se lê mais pedaço do livro de Mateus, pedaço do livro de Salmos. Na verdade, o que a gente faz, a gente abre a Bíblia, senta-se como se estivesse dentro dela, vendo, viva, em cores. Parece que quando você começa a ler a Bíblia, aquilo começa a entrar em você, a voz do Espírito Santo te levará a uma grande aventura nas Escrituras, e você fala: estou entendendo. Por que você está dizendo? Porque o Espírito de Deus está discernindo a palavra de Deus para você. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e sempre ele falava em parábolas. E ele disse uma parábola e os discípulos também não entenderam. E ele foi e explicou em particular aos discípulos, e os discípulos puderam entender. Isso é que o Espírito Santo faz conosco. Muita coisa que está aqui, as pessoas de fora às vezes até criticam certas palavras salteadas, mas quem está com o Espírito de Deus, ele lê a palavra e o Senhor, através do Espírito Santo, interpreta aquela palavra e ela fica viva dentro de nós, e eu começo a viver aquela palavra. Então a palavra de Deus se torna viva em mim, amém? Esse é o primeiro ponto. Por isso que nós aqui incentivamos a leitura da palavra. Nós fazemos leitura da Bíblia por ordem cronológica, por ordem dos acontecimentos. Então toda semana eu mando a leitura de segunda a domingo, e a pessoa faz a leitura tudo certinho, depois tem o questionário, eles entenderam mesmo. E a gente começa a entender. E a primeira palavra, eu me lembro quando eu mandei, a primeira semana que eu mandei para o Marcelo Lenice, né? A primeira palavra que eu ouvi da boca do Marcelo foi: rapaz, agora eu estou entendendo o que está escrito. Olha o Espírito Santo agindo. Eu lia, não entendi, mas agora eu estou entendendo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Segundo ponto, sua vida de oração vai mudar. Muda completamente. Sabe quando a gente vai orar e aí começa já a dar sono, começa a dar bocejo, né? As repetições, começa a repetir muito, a gente fica sem assunto para orar com o Senhor, a gente não tem clima. Mas quando o Espírito Santo de Deus está conosco, a ligação é tão direta que é difícil desligar. Você começa a orar ao Senhor, você começa a sentir prazer na oração. O Espírito Santo conversará com você como 2 pessoas. E ele começa a agir e você começa a falar. Nós paramos de ser pedintes, porque muitas vezes nós oramos a Deus apenas para pedir: Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa aquilo. Mas nós não conversamos com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu te louvo, eu te adoro, Sabe, você começa a entrar no reino espiritual e viver aquele momento do reino espiritual, porque o Espírito está em você. A mente do Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto: ele transformará a sua vida cristã diária. Sabe como? Você não vai entender, mas você vai começar a cantar, querer cantar.
Mesmo sem voz, tem gente que tem voz ruim. Eu, por exemplo, é complicado, né? Eu não gosto de... Eu lembro que lá no shopping, quando uma certa feita que a gente trabalhava lá, tinha um garçom. E quando nós estávamos lá trabalhando, envolvido com as coisas na loja lá, e a gente já escutava ele lá no corredor entrando, subiando um hino, subiando uma música, sempre alegre, sempre contente, todo mundo comentava. Era o comentário lá do shopping. Rapaz, esse cara não tem problema, esse cara é feliz da vida. Sempre subiando uma música, tudo bem, bom dia, bom, sabe aquele bom dia espontâneo, assim, não é aquele bom dia que tem gente que fala, hoje é segunda-feira, não tinha segunda-feira ruim para ele. Já chegava nas lojas, já falava, ei, bom dia, fulano, como é que vai? Graças a Deus, glória a Deus, tudo bem, e ele vinha e tal. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ah, mas então eu não vou ter mais luta? Não, nós teremos as mesmas lutas, só que o modo como nós iremos encarar estas lutas que é diferente. Nada nos abala porque a gente tem a certeza que todas as coisas estão na mão de Deus e Ele está cuidando para nós. E por isso a palavra de Deus diz que a paz que reina dentro de nós é uma paz que ninguém entende. A paz que excede todo entendimento. Não tem condição. As pessoas veem às vezes você com um problema tão sério, mas a alegria está ali dentro, porque sabemos que o meu Redentor vive e Ele está conosco. Amém, queridos? E isso não será ficção e nem um sonho, mas uma realidade espiritual em cada um. Olha que palavra maravilhosa, olha que recomendação que o Senhor faz para conosco. Olha que ele diz aqui, ó: deixem-se encher pelo Espírito. Se está dizendo que nós devemos deixar-nos encher, significa que se nós só não somos cheios do Espírito Santo porque nós não queremos. É o que deixa entender. Ele diz aqui: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Dando glórias a Deus o tempo inteiro, amados. Se a gente aprender a dar graças a Deus, glória a Deus. Irmão, teu pneu amanheceu furado, você tem que sair. Glória a Deus. Vamos trocar o pneu. Irmão, teu carro não está querendo pegar hoje. Glória a Deus. Vamos de ônibus, vamos de a pé. Deus tem um plano. Deus está mandando de ônibus para pregar o evangelho para alguém, para falar de Jesus para alguém. É glória a Deus. Vou a pé mesmo. Não tem tempo ruim. O inimigo fica muito irado porque ele quer ver você nervoso. Ele quer ver você blasfemar contra Deus. Ele quer ver você derrotado. E você sempre está cantando, sempre louvando o Senhor, vivendo em Espírito. Por isso que está assim, só que isso não acontece naturalmente. Você precisa deixar isso acontecer dentro de você. É isso que está dizendo essa palavra. Deixa acontecer isso. Amém, irmãos? Porque se nós não deixarmos, a gente vai ficar labureando, como tantos outros. Fica aí, nossa, levantei e furou o pneu. Que coisa, que dia. Já levanta segunda-feira, segunda-feira brava. Acha. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É assim que nós devemos viver, amados. Sabe por quê? Porque o inimigo só sabe bater quando você fica bravo. Olha a estratégia do inimigo. Ele vai bater onde ele descobrir que você é fraco. Se você tem o costume de reclamar de manhã cedo, ele vai ficar ali fazendo tudo acontecer, dar errado de manhã cedo, que é para você blasfemar. Ele gosta de ver essas coisas. Mas o dia que acontecer e você sair dando glória a Deus, você acha que o inimigo vai querer ficar fazendo as coisas para você dar dando glória a Deus? Ele vai largar você, vai deixar as coisas acontecer no natural. Porque a nossa guerra é aqui na nossa mente. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais travadas na nossa mente. O inimigo, ele fica o tempo todo, ele tem tempo, hein? Ele fica o tempo todo te olhando e vendo onde é que você é fraco. E aí ele fala, aqui que eu vou bater. É que nem aquele machucadinho assim, ó. Essa semana eu fiz um cortezinho aqui
na unha aqui, pertinho da unha, pequeno, não dá nem para ver. Se eu mostrar para você, eu tenho até vergonha. Mas pensa num lugar que batia tudo ali em cima. Eu ia pá, tudo batia ali. É assim que o inimigo faz. Ele descobre um negocinho teu e ele começa a bater ali, que ele quer tirar a tua paz. Mas quando a gente vive no Espírito, e a gente tem essa consciência, se levanta de manhã dando glória a Deus, o que acontece? O inimigo não te resistirá, ele vai cair fora, vai bater em outro lugar, porque aqui quem dirige a minha vida é o Espírito Santo de Deus, e eu sou sempre alegre e contente. Amém, queridos? O quinto ponto é: você se tornará uma pessoa tão diferente que seus instintos e reações naturais passarão a ser guiados pelo Espírito. Você aprenderá o que significa crucificar a carne. E essa é a parte mais difícil. Crucificar a nossa carne. O que é crucificar a nossa carne? Crucificar aquilo que nós gostamos. Aquilo que a nossa carne treme. E na maioria das vezes pode ser um vício. Quem já foi viciado em alguma coisa aqui sabe disso. Essa semana nós fomos visitar um irmão. O irmão, ele quer ser irmão, mas ele não consegue, porque o vício o abala. Às vezes um copo, amados. O cara é dominado por um copo. A vida dele é dominada por um copo. Como que pode? Perde família, perde tudo. E nós podemos dar muito exemplo disso. Mas o sobrenatural, o Espírito que toma o controle da nossa mente, quando nós abrimos mão de nós mesmos e entregamos para Jesus, nós crucificamos a carne com Cristo. Nós compreendemos que não poderemos fazer nada sozinho. Se viverdes segundo a carne, morrereis. O que é viver segundo a carne? Viver como o mundo vive. Vivendo, fazendo as coisas que o mundo está aí fazendo. Fazem festa aqui, ó. Tem umas chácaras que alugam aqui. E viram a noite aqui. Bebe a noite inteirinha. Na hora de ir embora ainda sai dirigindo o carro e às vezes acontecendo acidente, provocando acidente. As leis estão duras, mas o vício os domina. Não tem jeito. Então diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas aqui, ó. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só. Amém, queridos? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Deus só ouve quem é filho de Deus. Que nem diz aqui. Quando nós somos transformados em seus filhos, Ele está atento. A palavra, em muitos lugares, está dizendo que Ele está atento à voz dos seus filhos. E Ele não tem tempo para ficar olhando aqueles que estão perdidos, entregue ao mundo. Então, o bem maior que nós podemos fazer por um amigo que trabalha conosco é orarmos sim por eles, mas que o Espírito Santo toque o coração dele e ele se converta, aceite Jesus. Porque quando ele aceitar Jesus, se torna filho de Deus. Aí Deus vai ouvir a sua voz e vai até a enfermidade dele e vai tocar e ele vai ser curado em nome de Jesus. Aí a gente fala assim: ah, mas Jesus curou muitos outros lá que nem eram convertidos. Inclusive tem uma das curas de Jesus, o discípulo pergunta a ele: quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? O que Jesus responde? Nem ele, nem seus pais. Isso aqui está acontecendo para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Percebe? Se viver segundo a carne, morrer. Porque todos os que são guiados pelos Espíritos de Deus, esses são filhos de Deus. E isso não será uma ficção para nós, e nem um sonho, queridos, mas uma realidade espiritual.
Amém, queridos? Então, o que essa palavra nos dá, o que essa palavra nos deixa, é que nós vivamos buscando o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, buscando a santidade. E nós só vamos buscar com a leitura da palavra e com a oração. E viver aquilo que está escrito aqui. Por isso que eu tenho incentivado os irmãos, aqueles que aqui congregam, a lerem a Bíblia. Nós vamos ler ela de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero deixar aqui esta pergunta e esta indagação para você. Você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Quando seu homem interior estiver perturbado, não faça qualquer movimento. Porque existe esse momento, né? Tem hora que a gente está com crise de identidade. Tem hora que a gente está com crise de alguma coisa, com uma preocupação de alguma coisa. Não faça nada. Se você tentar ser seu próprio guia, irá entrar literalmente em colapso. Ouça a voz daquele quando fala a sua alma, que diz assim, que o próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, Jesus? É o Espírito Santo de Deus que ele testifica conosco quando a gente está em dúvida. Mas será que eu sou filho de Deus mesmo? E é tão simples, você começa a ler essa palavra, que nem eu falei no começo, parece que você entra dentro dela. Você vai orar, você sente o Espírito Santo de Deus. Se isso não estiver acontecendo, meu querido, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que Ele te ouvirá e Ele fará aquilo que é necessário para que você testifique. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você ore comigo, faça um propósito com Deus. Não vou te chamar aqui na frente, não quero te expor, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está ouvindo teu coração, está ouvindo a tua mente, e você nesse momento deseja que a sua vida seja mudada. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração e vamos orar junto. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero que você tome um passo esta tarde, que esse momento aqui seja diferente para você.